Vereador Emanuel Rocha. Presente. Vereador Fabiano Gonçalves. Vereador Andrigo de Carvalho. Vereador Folha. Vereador Folha, presente. Vereador Jonathan Anjos. Vereador Jonathan, presente. Vereador Leandro Portugal. Doutor Nazar. Milton Carlos Lopes, Cal. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Presente. Presente, por favor. Registrar minha presença. Quem? Latino. Ó, então vereador Atratino presente. Obrigado. Vereador Renato Cariello. Presente. Vereador Robson Guimarães, Binho Guimarães. Binho Guimarães, presente. Professor Túlio. Verônica Lima. Valquíria Niterói. Presente. 11 vereadores responderam à chamada. Tendo o número legal, com a proteção de Deus, serão abertos e encerrados o nosso trabalho. Pediu o vereador Dr. Paulo Velasco fazer a leitura do texto bíblico, se possível, todos de pé. Pediu o vereador, dar a presença do vereador Cal e assumir a presidência aqui, o presidente da casa. A presença. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 40. Canção de louvor. Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Ó Senhor, Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Palavra do Senhor. Então não lê hoje. Então toma. Eu vou ler, porque ele fez chamada. Eu vou ler, alô. Vou ler a ata aqui, dona Câmara Municipal de Niterói. O senhor presidente vai mandar uma ler lá? Pode ler? Serviço de atas, ata da 11ª reunião extraordinária, segundo período ordinário do ano 2021, presidida pelo senhor presidente vereador Milton Cal, às 9h05, no dia 17 do mês de dezembro, sob a presença do senhor vereador Milton Cal, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Niterói, a primeira e segunda secretaria ocupada respectivamente pelos senhores vereadores Emanuel Rocha e Binho Guimarães. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Atratino, Folhado, Daniel Marques, Douglas Gomes, Jonathan Anjo, Folha, Dr. Paulo Velasco. Foram consignadas as presenças. Está aí, camisa? Aqui, dá a presença dele aqui. Tá pelado. Registrado pelo vereador Fabiano Gonçalves, Paulo Eduardo e professor Túlio. Consignadas as presenças dos senhores vereadores Beni Brioli, Casota, Fabiano Gonçalves, Andrigo, Leandro Portugal, Dr. Nazar, Paulo Eduardo Gomes, Renato Cariello, Túlio, professor Túlio, Valquíria Niterói. Permaneceram ausentes a senhora vereadora Verônica Lima, perfazendo um frequente plenário 20 senhores edis, havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião, com a proteção de Deus estão abertos, serão encerrados nossos trabalhos. O senhor vereador Dado leu um trecho bíblico a convite, a ata de reunião anterior foi lida e aprovada, sem observações. O vereador Binho Guimarães deixou registrado através de um breve pronunciamento concernente ao projeto-lei 017/2021, de sua autoria, demonstrando um sentimento profundo e agradecimento a todos os envolvidos nesse processo, sobretudo pela aprovação deste, que veio a se concretizar, intensificar a cidade de Niterói, uma educação de predicados e qualitárias, além de ser mais um marco desse Poder Legislativo. Prosseguindo, o senhor presidente, passou imediato à ordem do dia, projeto-lei 344/2021, oriundo da mensagem executiva 029 PPA, dando início à votação. O senhor presidente fez a leitura dos pareceres favoráveis das comissões pertinentes à matéria, como também fez leitura das emendas aprovadas, rejeitadas, discutida pelos senhores vereadores Casota, Daniel Marques, Fabiano Gonçalves, Jonathan Andes, Adriano Folha, Paulo Eduardo Gomes, Renato Cariello, Binho Guimarães, professor Túlio e Valquíria Niterói. A seguir, o senhor presidente convidou os vereadores Casota e Fabiano Gonçalves para ser os escrutinadores da votação.
Prosseguindo, o senhor presidente esclareceu o douto plenário que votasse sim, votaria pela aprovação do projeto, que votasse não, votaria contra o projeto. A seguir, o senhor presidente solicitou ao vereador Emanuel Rocha procedesse a chamada nominal dos senhores vereadores. Fizeram uso do voto 20 senhores edis. Votaram sim 20 senhores edis, a saber, Tratino, B.L. Goiânia, Dado, Casota, Daniel Marques, Douglas Gomes, Emanuel Rocha, Fabiano Gonçalves, Jonathan Anda, Adriano Folha, Andrigo, Leandro Portugal, Dr. Nazar, Milton Cal, Paulo Eduardo Gomes, Dr. Paulo Velasco, Renato Careiro, Bing Guimarães, Professor Túlio e Valqueira Niterói. Aprovado em segunda discussão a redação final, com as emendas do senhor presidente, ao final dos trabalhos, parabenizou a Comissão de Orçamento e a equipe na pessoa do parlamentar Fabiano Gonçalves pela forma e condição desta. Também ressaltou a maneira elogiosa a liderança do vereador Andrigo, do governo do Ax Grael. Nesta casa, toda a agilidade pelos trabalhos realizados durante este ano. Hoje, todo o acontecido tornou-se um marco para Niterói. Seus munícipes registrou-se esta ata e o anais dessa Casa Legislativa, não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 12h10, marcando a próxima sessão para o dia 20 de dezembro, corrente, às 14 horas, de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi elaborada esta ata por Maria Ivone, redatora-chefe, serviço de ata, a qual, depois lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Casa. Senhor presidente, lido a ata, senhor presidente. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, registrar minha presença, por favor. Registrar presente o vereador Douglas Gomes. Vou pedir 1 minuto de silêncio em virtude do falecimento de mais de 617 mil pessoas do Covid em nosso país. Registrar minha presença também, presidente, por favor. Vereador Nazar também. Todos de pé. Obrigado. Registrar pelo vereador Folha. Por favor, som aqui para o vereador Paulo Eduardo Gomes. Por favor. Presidente, antes que nós iniciemos as discussões da pauta, gostaria de justificar a ausência da vereadora Beni Brioli pelas razões que eu vou agora descrever. A vereadora Beni Brioli recebeu, no dia de ontem, o seguinte e-mail. Título: Já estou contando as balas. Meu nome é Christoph Schlafner, eu sou um racista assumido. Vocês pretos adoram se vitimizar e achar que qualquer coisa é racismo. Vamos ver se você vai achar isso quando eu descarregar minha arma na sua cara. Aberração. A pessoa assina como Christoph Schlafner, e foi encaminhado no dia 19 de dezembro, às meio-dia 16, para o e-mail mandatabene@gmail.com. A vereadora Beni Brioli está se dirigindo à Delegacia Especializada em Crimes contra o Racismo, no Rio de Janeiro, e, portanto, não vai participar da sessão de hoje. Essa é a razão, está sendo acompanhada pelo presidente do partido para verificar, talvez com a Delegacia de Informática, identificação do IP da pessoa, para ver se ela existe de fato, mas por uma pesquisa preliminar que nós já fizemos,
tem 7 processos ligados a esta pessoa, todos relacionados a crimes aparentemente de informática, e um deles, que foi extinto por falta de prova, um deles é crime contra o racismo. Então, essa é a razão pela qual a vereadora Beni Brioli não está no dia de hoje. Lamentável. Cadê o Fabiano? Projeto, cadê o parecer? Presidente, Pois não, vereador. eu sei que nós já pedimos 1 minuto de silêncio, mas pedindo licença aos companheiros do PDT, eu gostaria que nós acrescentássemos 1 minuto de silêncio a mais pelo passamento do jornalista Sérgio Gaudieri, que é um ex-militante, membro importante da Academia Brasileira, Associação Brasileira de Imprensa, militante do PDT, foi assessor de Brizola, assessor de Darcy Ribeiro, portanto, uma perda enorme para o jornalismo brasileiro e para a democracia brasileira. Gostaria, então, de pedir mais 1 minuto de silêncio. Ok. E com todo o respeito e consideração aos companheiros do PDT e à família do jornalista Sérgio. Defiro o pedido de Vossa Excelência, também registrar o vereador Renato Cariello. Projeto 0209-21, contas anuais do Poder Executivo, do vereador Fabiano Gonçalves, aprova as contas anuais do Executivo Financeiro, do exercício financeiro de 2010 do Poder Executivo Municipal. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas anuais do exercício financeiro de 2020 ao chefe do Poder Executivo no município de Niterói, Rodrigo Neves Barreto. Este decreto em vigor da publicação. Parecer da Comissão de Orçamento. Favorável. Entretanto, a Comissão de Orçamento aprovou o parecer do relator com abstenção do voto do mesmo vereador Daniel Marques, uma vez que atende aos ditames da Lei de Fiscalização Fiscal, aos princípios orçamentários e Constituição Federal da sorte, que nosso parecer favorável à sua aprovação. Agora, cadê o da Comissão Financeira? Cadê o só um minutinho também. Ressaltar que o voto da Comissão de Orçamento, voto contrário do vereador Paulo Eduardo Gomes. Para discutir, o vereador Fabiano Gonçalves. Para discutir, presidente. Obrigado, vereador. Boa tarde a todos e a todas. Esse microfone hoje está fraco. Num dia tão importante para essa casa, o microfone da direita está fraco. Vou ser obrigado a ir para a esquerda. Por favor, pede um pouquinho de som aqui. Alô, agora sim. A direita está forte. Presidente, iniciando aqui os nossos trabalhos nessa segunda-feira, quero dizer que estou muito feliz de estar podendo, nessa tarde, participar dessa sessão, uma sessão emblemática. Na última sexta-feira, estivemos reunidos, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, eu, vereador Andrigo, vereador Atratino, vereador Daniel, vereador Paulo, fizemos uma análise. Eu li o parecer do voto, eu li o voto do TCE, do relator,
Colocamos em votação a abstenção do vereador Daniel, a manifestação contrária do vereador Paulo, mas tanto eu quanto a Tratino quanto o Andrigo votamos favoravelmente pela aprovação e, fruto disso, nós estamos então encaminhando esse projeto de lei para que essa casa faça o julgamento adequado das contas do prefeito Rodrigo Neves. Eu, antes de fazer o encaminhamento do voto da minha parte, eu queria fazer uma breve fala dos 7 anos que antecederam o ano de 2020 e depois o ano de 2020, que está sendo objeto de aprovação ou desaprovação nessa casa, mas eu tenho certeza que vai ser de aprovação. Bem, o prefeito Rodrigo Neves inicia seu mandato em 2013, tive a honra de estar como secretário de Desenvolvimento Econômico. À época, o nobre vereador Daniel Marques, secretário de Meio Ambiente, Vossa Excelência, logo em seguida, foi secretário de Indústria Naval, né? Dias de luta, a cidade vivendo uma expectativa de mudança, e a mudança começa a se materializar nos primeiros 100 dias, onde 2 grandes obras foram entregues pelo prefeito Rodrigo Neves. No dia 3 de janeiro, a entrega do Getulinho, aberta, um hospital de campanha, ali naquela tarde, aonde foi entregue um hospital para ser usado como atendimento às crianças, que até então estava fechado. E também nos idos lá do dia 22 de novembro de 2013, nós tivemos a entrega do Mergulhão da Marquês do Paraná, aquela obra que demorou quase 5 anos para ser completada. Sabe por quê? Claro que eu sei, ineficiência de quem estava antecedendo o nosso governo. Na terraplenagem, na dragagem pelo Bocazel. Tinha problemas de ordem estruturais que não foram atacados, mas com essa gestão eficiente que chega à prefeitura, nós conseguimos, num curto espaço de tempo, fazermos a entrega daquele equipamento que era um imbróglio para a cidade. Me lembro também que nos 100 dias de governo, pela nossa secretaria, nós conseguimos abrir a Rua Visconde de Uruguai, transformando ela como uma via ligando desde lá da Ponta da Areia até Andrade Neves, o recadastramento dos ambulantes do centro, a licença para a colocação do dique, que hoje tem ali na entrada na saída da ponte de Niterói, ao lado do Moinho e do Porto. Escolas começaram a ser construídas. Enfim, uma nova dinâmica começa em Niterói. Em 2013, um ajuste fiscal muito grande, porque os servidores estavam sem receber o salário e o 13º, o salário de dezembro, o 13º. Então, em um ano, foram pagas 15 folhas de pagamento, que foi o ano de 2013. Começa-se 2014 com uma política fiscal muito bem definida pelo Barbieiro, a Patrícia Aldir, e os frutos daquele ano começam, do ano de 2013, do arrojo fiscal, da estruturação. 2014, então, a gente começa a vivenciar na cidade um ambiente de entrega. 2015, vem uma grande expectativa em 2015, que é o edital do túnel Charitas-Cafubá. Lembra-se, presidente? 40 anos sendo pensado, concebido. Começa-se então a vislumbrar
A primeira coisa que o governo fez, querida, foi desatar o nó com a empresa que tinha sido licitada anteriormente, que cobraria pedágio para os carros passarem no túnel. E eu me lembro que o doutor Carlos Raposo, vereador da Renato, foi muito hábil para fazer o distrato e o ressarcimento por contas que foram apresentadas por uma empresa da Argentina, de uma obra que eles não conseguiram colocar um prego. E eles estavam exigindo lucro cessante, porque eles teriam o direito de fazer o túnel com pedágio, e como eles não fizeram, estavam exigindo lucro cessante da prefeitura. Descabimento total, uma disfarçatez com o povo de Niterói. 2015, então, é estruturado e começa as obras da Transoceânica. Começa-se, então, o grande desafio da região oceânica de Niterói. Mercado municipal já sendo preparado. 2016 vem a eleição e o prefeito Rodrigo Neves, mais uma vez, com Conte Bittencourt de vice, ganha a eleição, é reconduzido ao mandato. 2017, começa-se o royalties. Os royalties que a gente fala hoje, começa a ter relevância em 2017. E a Prefeitura de Niterói, mais uma vez, já tinham construído 21 escolas, já tinha admitido já tinha sido feito concurso dos professores. Tudo isso feito. 2017 começamos a receber o royalties, e engana-se quem achou que a cidade de Niterói só começou a ter obra em 2017. Não foi isso. De 2013 a 2016, inúmeras comunidades foram contempladas com obras de encostas. Até 2016, nós tivemos intervenções em vários bairros de Niterói. A plataforma digital lá da Engenhoca, lembra-se, vereador Renato, que era um sonho? A plataforma funcionando em 2016, Vossa Excelência estoporou de voto na urna, o povo agradecido, porque o vereador Renato foi o grande padrinho daquele grande equipamento público, merecedor de toda a glória, um equipamento maravilhoso, diga-se de passagem. E Vossa Excelência, não por acaso, agora também tem a emenda aprovada da plataforma do Tenente Jardim. Vossa Excelência goza de muita sorte, muito trabalho e muita sorte. Parabéns, querido. Mas aí, vem 2017, há uma expectativa grande do prefeito Rodrigo Neves lançar-se candidato a governador. Tinha toda a credencial para ser candidato naquela época, mas ele, com um sentimento altruísta pela cidade, ele preferiu não concorrer e terminar as obras da Transoceânica, entregar o túnel, e assim foi feito. 2018 tem a entrega formal do túnel da região oceânica, é admitido, é feito o concurso, mais de 1.000 profissionais estavam aptos para ingressar. Vem 2019, esses profissionais entram para a carreira do magistério, além dos profissionais que apoiavam, a turma do apoio, né? Os profissionais de apoio. 2019. 2020, chega então, presidente, o ano que seria o ano dos maiores investimentos na cidade. Falo isso porque eu era secretário de administração. Nós tínhamos uma carteira de obras absurda, vereador Renato, vereador Emanuel. A cidade toda iria sofrer um impacto positivo de obras. Zona Sul, Zona Norte, Pendotiba, Vada das Moças, região oceânica. Mas aí recebemos uma notícia no final de janeiro de uma doença que começava a preocupar os habitantes de uma cidade de Wuhan, na China. Fevereiro,
o povo preocupado com o carnaval, e eu me lembro que o prefeito Rodrigo, lá para o dia 7 ou 8 de fevereiro, nos convoca e cria um gabinete de crise, porque ele disse que tinha informações de pessoas que moravam fora na Europa de uma grande preocupação com essa doença que estava acontecendo de uma forma muito veloz, saindo da China e chegando na Europa. Por que eu estou fazendo esse recorte do ano de 2020? Porque eu acho que o governo do Rodrigo Neves ele pode ter duas marcas, de 2013 a 2019 e a marca do ano de 2020. Na minha concepção. Até então, nós tínhamos o Rodrigo como um grande gestor, um homem de muito trabalho, muito foco, grande relacionamento político com a Casa Legislativa, com os outros pares políticos da cidade, setor produtivo, setor eclesiástico, setor dos estudantes. Mas veio o ano de 2020 e naquele ano, vereador Renato, foi crucial para todos os gestores públicos do Brasil, desde o presidente da República, o governador do Estado e todos os 5.565 prefeitos desse país. Quando chega a fevereiro de 2020, o prefeito Rodrigo Neves toma uma decisão também acertada e ele diz: vamos segurar todas as obras, vamos parar agora, vamos concentrar os esforços nesse grupo de trabalho para enfrentar essa epidemia que está sendo disseminada na China e que talvez vai chegar na Europa. Eu me lembro que tão logo tenha passado o carnaval, a segunda pessoa que entrou no Brasil contaminada de Covid foi um niteroiense. Primeiro foi um paulista, segundo foi um niteroiense. Essa pessoa, moradora aqui de Caraí, sofreu enormes preconceitos, porque essa pessoa, quando foi detectada que estava com vírus, todos os moradores do prédio ficaram com repugnância. Nós, naquele momento, nós tínhamos que já ter estruturado o que nós iríamos fazer para enfrentar agora a pandemia, porque já tinha passado por vários países, já tinha chegado a Niterói. E foi ali que eu vi um homem comissionado para o dever público. Por que eu digo comissionado? Porque você pode fazer as coisas de forma profissional, mas você pode fazer as coisas também de forma de doação total, pelo amor. E o primeiro gesto que eu vi do prefeito foi chamar essa casa com todos os vereadores, oposição e situação, no solar do Jambeiro, para conversar e demonstrar a necessidade, naquele momento, de uma união por Niterói. Foi algo, Vossa Excelência estava Sou presente. testemunha viva disso. Eu estou trazendo fatos aqui, que inclusive o vereador Paulo Eduardo Gomes estava presente. Sim. Estava presente. Mas o Cal, em vários momentos, estava dormindo. Está dormindo, não. Estava dormindo. Em vários momentos daquele longo discurso, ele estava dormindo. Não, senhor. Não, ele Eu estava tava prestando atenção concentrado. Vossa Excelência está me fazendo desvirtuar meu concentrado. pensamento. Estava bem acordadinho. Ali foi pactuado que todos nós, independente de partido, visão política, processo eleitoral que vinha a seguir, nós deveríamos nos unir para enfrentarmos aquele inimigo avassalador de Niterói, do mundo, mais notadamente Niterói. E aí, presidente, você tem dois problemas. O primeiro problema é uma questão de ordem prática que se apresenta, que você tem que dar solução. Era a pandemia chegando, os equipamentos
médicos estando preparados para receberem as pessoas, a parte social que deveria ser feita para poder abrigar as pessoas necessitadas, e você tinha uma questão também de ordem legal, que você tinha os limites constitucionais para cumprir. Você tinha o limite constitucional da saúde, o limite constitucional da educação, você tinha que dar respostas às crianças que não poderiam ir para a escola, porque você tinha que deixá-las em casa. Como é que você deixa a criança em casa se você não dá comida para a criança? Um desemprego grande, já iminente. E aí eu pude presenciar até o meu dia 1º de abril, foi quando eu me descompatibilizei de secretário de administração, mas trabalhamos o final de fevereiro, o mês de março, de forma incansável, para estruturarmos todos os programas que foram vitais na época da pandemia de 2020. E aí, presidente, eu quero dizer que é lógico que o prefeito Rodrigo Neves tem todos os méritos enquanto um grande líder de equipe, mas a gente não pode também dar a honra a todos os secretários, a todos os subsecretários, a todos os servidores da prefeitura, a todas as pessoas voluntárias que foram fundamentais para ajudar o governo a fazer as ações de entregas de cestas, entregas de kit higiênico, cadastramento das pessoas para receberem os benefícios. Não haveria condições se não fosse uma ajuda mútua de todos nós. E aí, presidente, eu fiquei acompanhando durante muito tempo, trabalhando também de forma voluntária, ajudando o governo na interlocução com as igrejas, com o setor produtivo, uma pressão enorme do setor, porque nós precisávamos abrir e o prefeito tinha que manter, na sua percepção, com contato direto com a ciência, manter uma rigidez para a gente enfrentar esse problema. Tivemos aquela época da sanitização nas ruas, a coleta de esgoto para ver onde é que tinham os polos de infecções mais aflorados através do esgoto, enfim. A eleição é transferida para novembro, 15 de novembro, e o prefeito, então, caminha no ano de 2020, e para nossa grande satisfação, depois de um minucioso exame do corpo do TCE, foram feitas 14 ressalvas. Em um ano pandêmico, onde muitos municípios não conseguiram cumprir o que preconiza na Lei de Responsabilidade Fiscal. Inclusive, o próprio governador do estado não teve as suas contas com parecer favorável, porque realmente foi difícil. Mas aí, presidente, analisando o voto do relator, ele faz uma consideração de quase 3,8 bi de execução, 571 mil, ele faz uma correção chamando a atenção desse valor, mas por ser um valor tão pequeno em relação ao montante, ele diz que não é suficiente para ficar registrado como improbidade, chama a atenção, pede para consertar, foi uma questão na Fundação Municipal de Saúde. Isso posto, presidente, eu quero então concluir dizendo que o prefeito Rodrigo Neves, se não tivesse feito o túnel, se não tivesse aberto as 21 escolas, se não tivesse colocado 1.000 novos profissionais na rede de educação, se não tivesse reformado o Getulinho, se não tivesse ampliado o médico de família, não tivesse feito a transoceânica, o centro de imagem, se não tivesse trabalhado para o ressurgimento do mercado municipal, se nada disso tivesse sido feito, se nós tivéssemos olhado apenas o ano de 2020, apenas, como se fosse pouco isso, só o ano de 2020, ainda assim, eu diria que teria sido
o maior prefeito da cidade de Niterói, só com o ano de 2020. Mas eu estou fazendo uma leitura do todo. Então, quando eu coloco o todo, eu não tenho outra palavra para dizer ao prefeito Rodrigo Neves, senão parabéns pela grande gestão, pela marca que ele deixa na cidade de Niterói. Marca essa. Eu já estou terminando, eu vou passar para ti, vereador. Que não poderá ser apagada, ainda que alguns colegas do campo da oposição tenham os seus questionamentos. Não fala assim do Douglas, mas não é possível negar todas as encostas. A gente olha aqui o Morro do Estado, presidente, é extraordinário. Você vai Vila Ipiranga, vai nas comunidades da Zona Norte, aonde muitos de nós não entramos, porque não somos convidados, na Bonfim, e ali você vê a marca do governo Rodrigo Neves. E aí, presidente, eu não tenho dúvida que Niterói saberá, já soube reconhecer, com a aprovação do prefeito Axel Grael na eleição de 15 de novembro, com 62% dos votos válidos. Mas eu creio que Niterói também saberá confiar o voto dela para governador, se ele assim for candidato em 2022. Niterói não negará o voto de gratidão a esse jovem político de Niterói que muito fez pela nossa cidade e deixou a sua marca registrada, sem poder ser apagada, para a eternidade de Niterói. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Fabiano, e parabéns pelo vosso discurso. Vereador Paulo Eduardo, com a palavra. Eu espero que Vossa Excelência preste atenção no que eu vou falar, com a mesma atenção que dedicou ao discurso de um balanço Sempre de tenho atenção, Vossa Excelência. 10 anos de balanço. Nós estávamos analisando as contas de 2020, mas ele fez uma análise decenal. E fez uma análise correta. E exatamente por conta disso, que eu vou ser obrigado a fazer alguns comentários sobre esse período decenal mencionado por ele. Em primeiro lugar, a história do túnel não é bem essa. O governo do PT, ao qual ele pertencia, queria fazer, de fato, uma concessão de um túnel com pedágio. Era desejo do prefeito Godofredo Pinto de então e do seu principal assessor, Filinto Branco, de origem portuguesa, de Angola, se eu não me engano, de origem portuguesa, que tinha contas no Espírito Santo, no Banco Espírito Santo, e tinha negócios em Portugal, e que tinha acertado com uma empreiteira portuguesa pedagiar o túnel Charitas Cafubá. Vossa Excelência, que tem memória boa acerca do período em que nós estávamos juntos enquanto vereador, não posso cobrar isso do vereador Fabiano. Vossa Excelência sabe que eu, enquanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça, dei parecer contrário a um túnel com pedágio, por uma razão muito simples. Se eu quero um túnel para uso do povo, de acordo com o interesse público, eu devo dispor daquele túnel do jeito que eu quiser. Mão única no sentido, mão reversa no sentido contrário, usar do jeito que for conveniente a mobilidade urbana, enquanto que um túnel com pedágio e com uma concessão de 30 anos, eu jamais poderia me meter, porque o objeto da concessão foi um túnel com cobrança de pedágio. E mais, uma segunda razão, e naquela época não teve o aval do que não era prefeito, veio a ser prefeito depois, Rodrigo Neves. E uma outra razão, o túnel que foi construído, ele agride diretamente o que está estabelecido no plano urbanístico da região da Praia da Bahia e da região oceânica. Túnel prioritariamente para transporte de massa, mesmo não considerando que o ônibus seja transporte de massa. O ônibus não é transporte de massa. Transporte de massa é trem, metrô, nem VLT pode ser considerado transporte de massa. Mas o túnel construído, licitado e construído, que tem, com base na lei, prioridade para transporte coletivo, foi construído com uma pista para transporte coletivo
que está sendo intensamente utilizado pelos ciclistas e 2 pistas para automóvel, agredindo claramente o PIT do João Sampaio, o PDDT do Godofredo e o Plano Lerner do governo Jorge, que estabelece linhas de entroncamento, e a transoceânica deveria ser uma linha de entroncamento, e as outras linhas de alimentação dessa linha de entroncamento. Pois as linhas, outras, cujos empresários financiam campanhas de prefeito e de vereador, alguns, pelo menos no passado recente, não querem perder as linhas que eles têm hoje, em paralelo às linhas que circulam de maneira bem precária no corredor. Os 292 milhões autorizados pela Câmara para um túnel agora público, de natureza pública, foram 292 milhões da Caixa Econômica Federal para construir um túnel que deveria ser inaugurado em 2016, dezembro de 2016, um túnel que custava 100 e poucos milhões, que a Engenharia Nacional sabe exatamente o preço do túnel, para uma distância de 1.300 metros, custaria em torno de 90, 100 milhões, a Engenharia Nacional sabe construir túneis há muito tempo, e mais 192 milhões para fazer 13 terminais sofisticadíssimos, dos quais 2 foram entregues e estão totalmente depredados, porque não tem nenhum uso, e a transoceânica foi feita com aditivos posteriores, ao contrário dos 292 que tinha como objetivo construir o túnel, que é concreto, e construir a via, que é concreto. Os 100 milhões de dólares aprovados depois pela maioria da casa que aprova o que o prefeito quer, 100 milhões de dólares, que correspondem hoje aqui 570 milhões, é para uma região oceânica autossustentável, com projetos absolutamente nada concretos e que, na realidade, visavam cobrir os acertos do prefeito Rodrigo Neves com o Ricardo Pessoa, que sabia muito bem da UTC, que sabia muito bem que os 292 milhões não daria para construir túnel e aquela rodovia, precisava de algo mais, e esse algo mais veio por aditivos cobertos por 100 milhões de dólares do empréstimo da CAF. Não é à toa que quando o empréstimo da CAF de 100 milhões de dólares saíram, Fabiano, a Polícia Federal captou uma ligação de 2 chefes falando um com o outro. Oi, chefe, tudo bem, chefe aí? Oi, tudo bem, chefe aqui. Dizendo, olha, aquele nosso empréstimo saiu. Ora, se o empréstimo aqui, Rodrigo Neves estava se referindo ao se dirigir no telefonema Ricardo Pessoa, era para cobrir adiantamentos ou aditivos, é porque ambos sabiam, ao contrário do povo de Niterói, que os 292 milhões do empréstimo da Caixa não seria o suficiente para bancar uma obra que era muito mais cara. Então, na verdade, o túnel Charita-Escafubá, que, na minha opinião, enquanto engenheiro de telecomunicações, mais especialista em tráfego, modelagem de tráfego, não serve para absolutamente nada a mobilidade em Niterói. Quem mora onde eu moro, atrás do solar do amanhecer, sabe o que significa para vir da minha casa para o local de trabalho quase 1 hora. Quase 1 hora, porque esqueceram de que eu tenho uma capacidade de chegar mais rápido à orla, por um túnel de 1.300 metros, e que, portanto, mais carros chegam ao congestionamento do túnel São Francisco e Caraí, porque aquele gargalo não foi superado. Eu não tenho 2º andar de túnel, nem tenho ampliação do túnel. Então, essa obra, que é elogiada, o Diaba 4, ela não consegue atender, nos moldes que é feito hoje, os interesses da mobilidade em Niterói. Muito pelo contrário. Não é à toa que o atual secretário de Urbanismo, para viabilizar alguns dos seus projetos, fala em construir 15 andares atrás da estação de Catamarã para viabilizar operacionalmente a estação de Catamarã, como seria mais fácil diminuir o preço de R$19 para um preço razoável. Mas como Fabiano, querido amigo Fabiano, na sua ânsia de proteger o governo, fez o balanço de 9 anos, é justamente o balanço de 9... Ah, foi 8? Desculpe pelo exagero. É que foram tantos, como 8 para 9 é praticamente a mesma coisa. Então, pois é. Então, como Vossa Excelência analisou mais tempo, esse tempo a mais que eu analiso há muito tempo as contas da Prefeitura em Niterói, que vão me fazer votar contra. E votar contra
Não obrigatoriamente pelo aquilo que é considerado pelo tribunal, já falamos isso lá na reunião da comissão, os 500 e poucos mil reais de gastos feitos pela educação e pela Nittrans, que não foram empenhados, isso é uma proibição legal. Você não pode fazer gasto sem que tenha sido empenhado e tenha base no orçamento do município, isso é verdade. Isso foi feito por razões que são explicadas e gozadas. Aquilo que o tribunal não aceita, para mim é razoável aceitar. Que foram 161, né, para a educação e 410 pela Nittrans, gastos feitos por essas instituições sem que houvesse recurso empenhado. Isto não pode ser, mas isso, diante de um orçamento da magnitude de Niterói, imaginar que isso possa ter sido algo que possa ser classificado como uma irregularidade enorme, para mim não é tanto. Isso eu posso tranquilamente relevar sem achar que isso é um grande pecado. O problema é de outra natureza. O problema é que os erros de um governo que está aqui desde 2013 e que com Patrícia Aldi, com Giovana Victor e com um conjunto de outra, com o meu amigo César Barbiero e um conjunto de outras pessoas competentes, que diz que primeiro lugar em gestão fiscal, primeiro lugar numa série de coisas, primeiro lugar em transparência, não consegue satisfazer. Depois eu peço ajuda ao Daniel como minha bengala, meu auxiliar de argumentação, não consegue consertar coisas que o tribunal está apontando há muitos anos. Ora, um governo que se diz competente, que está montando uma estrutura, um governo que tem uma controladoria geral do município que atrasa em 3 meses o pagamento de RPA da rede de saúde, porque está conferindo os dados para não ter absolutamente erro nenhum, uma controladoria geral do município e uma secretaria de planejamento que diz que tem um controle fiscal, controle das contas, transparência, não pode repetir 7, 8, 9 anos de maneira consecutiva recomendações que são dadas pelo tribunal e que não são cumpridas. Isso eu acho mais grave do que o não fechamento de 500 mil, 160 mil da educação e 400 mil da Nittrans. Eu até desconfiaria menos se fosse o contrário, né? Mas a Nittrans gastar 400 mil sem ter empenhado é complicado. Mas vamos ao que eu acho que não dá para perdoar numa análise de muitos anos. Nós sabemos que a votação vai dar a aprovação das contas. Mas para que, no ano que vem, quando nós estivermos analisando as contas de 2021, e o governo continue mantendo as irregularidades, para que nós tenhamos um mínimo de coerência, de sermos mais do que 2 ou 3, a exigir do governo que, em paralelo aos elogios e à propaganda de gestão fiscal de excelência, corrija os erros que há vários anos, de maneira consecutiva, o Tribunal de Contas recomenda. Eu vou citar alguns deles para encaminhar para o final o parecer para justificar. A irregularidade 2 também é insignificante, uma diferença de 22 mil na análise dos repasses para o regime atuarial do Niterói Previdência. 22 mil de erro, e gozado que isso foi considerado irregularidade. É evidente que, sob o ponto de vista estritamente da palavra, do sentido da palavra, é uma irregularidade. Mas aquilo que ele coloca como irregularidade, que para nós em tese seria mais grave, para mim não é de tanta gravidade assim. Agora, os sucessivos descumprimentos com recomendações feitas é que são inaceitáveis. Eu vou citar algumas delas para encaminhar para o final. E aí as justificativas do governo. Estou sendo delicado com o governo, não estou? Estou sendo delicado com o governo. Não estou, não? O Andrigo está até me dando força aqui do lado. Impropriedade 5.
e ela não vem de hoje. O município cumpriu parcialmente as regras estabelecidas no parágrafo 5º do artigo 69 da Lei Federal 9394, de 20 de 12 de 96, que é a LDB. Túlio, no que tange a abertura de conta específica distinta daquela em que se encontram os recursos do Tesouro para o repasse de 25% da receita resultante de impostos e transferências de impostos a ser aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino ao órgão responsável pela educação, bem como no que tange ao cumprimento de prazo para a transferência dos recursos. Pois é, tem uma diferença entre aquilo que é computado dos recursos próprios e das transferências que precisa ser obrigatoriamente aplicado em educação. Uma outra conta é aquela que define o montante de recursos que sai de várias parcelinhas para compor o Fundeb, que substitui o Fundef. E destes recursos do Fundeb, 70% são obrigatoriamente para a melhoria do salário, melhoria salarial dos educadores da rede básica. Foi feito para isso. Na prática não é isso. Não bate se nós analisarmos, ele faz a razão da defesa. O responsável informa que, a respeito dos prazos estabelecidos para cumprimento dos repasses, dos 25% das receitas de impostos e transferência de impostos, está sendo, olha só, Patrícia Aldi, César Barbiero, Giovanna Victor, olha quantas pessoas extremamente competentes e bajuladas ao longo da história recente da cidade, deve estar fazendo, uma delas deve estar fazendo maravilhas em Salvador. Terra do Samba, do Ziriguidum, deve estar uma beleza lá. A razão da defesa. O responsável informa que, a respeito dos prazos estabelecidos para cumprimento do repasse, dos 25% das receitas de impostos e transferência de impostos, está sendo estruturado um plano de trabalho. Está sendo estruturado um plano de trabalho. Vai estruturar assim no ar que o parta. Esse plano, quando sair, ele vai sair com um prazo estrutural superior à construção do túnel. Está sendo estruturado um plano de trabalho entre o Tesouro Municipal, que é comandado por marcianos, e a Fundação de Educação, que é comandado por venusianos, como se não fossem do mesmo governo. Está sendo estruturada para monitorar a arrecadação efetivamente realizada. Já inventaram a informática. Apesar de todo esse controle e sofisticação na gestão, está faltando internet na rede inteira de saúde. Está faltando na rede inteira de saúde a internet para que a agilidade da prestação de serviço de saúde possa ocorrer com o mínimo de respeito e dignidade das pessoas. Mas tem Giovanna Victor, César Barbiero, Patrícia Aldi, pessoas que provavelmente saíram correndo porque não aguentaram, quer dizer, uns pelo menos saíram correndo. Então, está vários anos, porque esta reclamação se sustenta. Conforme aí diz o relator, quer ler aqui comigo, para ver se eu não estou distorcendo as palavras do relator. Conforme se depreende da defesa apresentada, o responsável reconhece a existência da inconsistência, bem como informou que estão sendo adotadas medidas visando saná-la. Está há 9 anos tentando sanar. Mais uma, né? Depois você continua, porque eu não aguento mais a minha própria voz. Esse daqui eu vou... educação está se esforçando. Essa desculpa também é boa. Impropriedade 5. Abertura de crédito adicional, tendo como fonte o superávit financeiro do Fundeb. Superávit financeiro do Fundeb. Porque o Fundeb é um somatório de parcelas de recursos que vêm. Transferência, fundo de participação do município, transferência da União e por aí vai. Não foi efetuada no primeiro trimestre de 2020, em desacordo com o disposto no artigo 2º do artigo 21 da Lei 11.494. Olha as razões da defesa, Fabiano. Olha as razões da defesa, Fabiano.
o defendente informou apenas que a Fundação de Educação tem se esforçado para atender a legislação. Pô, está se esforçando há um tempão. Então, até porque, Fabiano, e eu vou parar por aqui, até porque eu acho que a qualidade dos funcionários públicos que nós temos no município atualmente, com os concursos públicos feitos para novos cargos na Secretaria de Planejamento, os concursos públicos feitos para a Fazenda, concurso público feito para a Procuradoria, qualifica os quadros técnicos de uma tal maneira em que erros deste tipo, Fabiano, se repetindo ano após ano, fazem com que nós, em contraposição, não aceitemos os autoelogios feitos pela propaganda oficial. Porque a repetição, o reiterar das repetições existentes ao longo dos vários anos que eu estou aqui, me fazem ter o direito de perder a paciência com as desculpas esfarrapadas do governo. É evidente que o governo não tem saído. E outra coisa, tem diferenças, para citar, e aí não vou ler a justificativa do governo, que são inaceitáveis, tem diferenças entre levantamentos contábeis de saúde e educação que beiram os milhões. Tem uma divergência de 198 milhões. Renato Cariello está aqui e se lembra quando nós pedimos a contratação de uma auditoria externa, que nos custou na época 60 mil para um trabalho de 2 meses de auditoria, para análise das contas na virada de governo, Jorge Roberto para Rodrigo. É evidente que agora o Rodrigo entrou para o PDT, mas na época o Rodrigo era do PT e estava dando burdoada no Jorge, que era do PDT. Então os nossos interesses se combinaram naquela época para mim, que era do PT, discordar da análise que o petista Rodrigo Neves está fazendo do pedetista Jorge, que queria tornar o Jorge inelegível e disse que o Jorge deixou uma herança de 600 milhões para ele. Pois bem, nós fizemos uma auditoria externa e constatamos que não era verdade aquilo que o Rodrigo falava do Jorge. E olha, que eu era considerado o pior inimigo do Jorge. Nem tanto, fomos roqueiros juntos. Ele não cantava tão bem quanto ele dizia, nem tocava tão bem, mas fomos roqueiros juntos, somos de uma mesma geração. Mas olha aqui, tem uma divergência, Fabiano, no valor de 198 milhões entre os encargos e despesas compromissadas a pagar, registradas pela contabilidade, 233 milhões, e os evidenciados no SIGFIS, deliberação do TCE. Tem um sistema de acompanhamento. Aqui eles dizem que eles estão tentando fazer um ajuste entre as coisas para que os números cheguem ao mesmo valor. Há vários anos fazendo. Num outro que eu não vou ler, que tem uma divergência também de milhões, eles dizem que é um problema que o E-Cidade trata os dados de uma maneira diferente do que trata os outros dados. Nós temos quadros técnicos, e você sabe disso que você esteve na Secretaria de Administração, nós temos quadros técnicos em relação aos quais, se não fossem os gestores e secretários atrapalharem, porque também o secretário pode atrapalhar, nós teríamos condições de não estar cometendo repetidamente, ano após ano, isso. Então, Fabiano, não é pela irregularidade apontada pelas duas irregularidades. Eu acho que essas não são razões para estar junto com o corpo técnico e com o Ministério Público Eleitoral do órgão especial, do Ministério Público, razões para não aprovar. É exatamente por reiterados anos, a repetição de erros inaceitáveis para quem o tempo todo faz propaganda, inclusive institucional, de que tem uma gestão excelente, que não tem erro e por aí vai. Então, por essa razão, eu não posso pedir, conversamos muito pouco, porque o Túlio está entrando no mandato agora, mas pelo conjunto dessa obra, ao longo desses anos, não dá para aprovar as contas do prefeito, não pelas irregularidades, mas pelos reiterados erros cometidos ao longo desse tempo que eu estou aqui acompanhando a prestação de contas. O voto do Paulo Eduardo, eu não sei se Túlio concorda, é voto pelo não aprovação das contas por essas razões apresentadas.
Presidente, para discutir. A palavra é do Douglas. Já ia convidar o vereador Daniel Marques para ficar aqui ao meu lado para a gente poder bater uma bola sobre esse assunto e acredito que nós vamos ter... Acredito até com o Paulo Eduardo, hoje a nossa ideia está batendo da melhor forma. Nem sempre acontece, mas pelo menos hoje foi bastante coerente. Bom, claro, presidente, nós sabemos que aqui a discussão é sobre, vereador Daniel, o parecer que nós recebemos referente às contas do Rodrigo Neves, mas vir aqui no microfone falar, vereador Daniel, após ouvir um representante do governo falar da história do Rodrigo Neves, nos obriga a falar da verdadeira história, porque apenas um lado foi contado, né? O lado das obras, o lado de alguns feitos. Seria a mesma coisa, vereador Emanuel Rocha. O senhor tem um carro, alguém pega o seu carro, rouba o seu carro e lhe oferece uma carona. Acredito que Vossa Excelência não seria grato a esse ladrão por te dar essa carona, porque ele roubou algo que é seu. Então, praticamente, podemos fazer essa analogia, né? É agradecer o ladrão pela carona ou por deixar o dinheiro dos R$5 do ônibus. Vamos lá. O vereador que me antecedeu, ele trouxe uma ideia bem parecida com a minha, que não é referente apenas às ressalvas que aqui estão no parecer, que constam no parecer, que existem diversas ressalvas. E eu até acredito, vereador Daniel, que essas ressalvas deveriam ter sido lidas, até para a população que estão nos assistindo, que estão aqui presentes também no plenário, possa entender em quais circunstâncias essas aprovações ocorreram. Não estou dizendo, vereador Emanuel, que é o caso referente a esse parecer, porque existem duas situações. Primeiro, existe um parecer técnico do Ministério Público de Contas e existe um parecer que, ao meu entender, acredito que o vereador Daniel concorde, muitas das vezes na história do Estado do Rio de Janeiro foi de forma política. Tanto é que nós temos aí um histórico de alguns conselheiros presos, afastados, que se deu também por conta dessa movimentação, mesmo tendo um parecer técnico, volto a dizer, não falo desse caso, mas falo do passado, mesmo havendo um parecer técnico, ocorria um parecer político com interesse propriamente político e com algum acerto ocorrido por trás. Bom, quando a gente fala da história do Rodrigo Neves aqui na cidade, a gente não pode deixar de esquecer, vereador, não podemos deixar de lembrar, na verdade, que o Rodrigo Neves é réu em diversas ações. Inclusive, foi lembrado pelo vereador Paulo, referente à Transoceânica. O que aconteceu com a Transoceânica? Como tudo ocorreu? Nós tivemos, sim, uma escuta onde o Rodrigo Neves foi pego com o Ricardo Pessoa. Nós tivemos duas empresas que fizeram essa obra, que foi resultado até de investigações no próprio TCE, que foi constatado superfaturamento. Nós tivemos a condenação do Ricardo Pessoa, que era diretor, proprietário dessas duas empresas. Nós tivemos um superfaturamento comprovado nessa obra. Nós tivemos o descumprimento do plano do projeto inicial daquilo que era proposto e não foi entregue à população. Nós não podemos esquecer que Rodrigo Neves é réu numa ação referente à publicidade. Se eu não me engano, é uma ação federal. Ele é réu também numa ação aqui no TJ, inclusive, em 17 de outubro, um dos réus solicitou a anulação desse processo. E qual foi o resultado, vereador Daniel? Foi negado. O processo continua em curso, Rodrigo Neves continua réu
isso se deu para a população, que a população possa entender, é referente à gratuidade daqui do município, onde no parecer consta que mais de 10 milhões foram desviados. Isso é um fato, isso precisa ser falado. Porque quando a gente vem aqui analisar as contas do prefeito, do ex-prefeito, a gente precisa ser coerente e analisar não somente o parecer, que existem ressalvas, diversas ressalvas. A gente precisa analisar o todo. E eu não poderia, vereador Daniel, vir aqui falar referente a esse parecer, que fala também da questão de transparência, da falta de transparência, sem falar da matéria que saiu em janeiro de 2021, 24 de janeiro de 2021. Em Niterói, Emusa é alvo de processos na Justiça e no TCE por falta de transparências. Dona de um orçamento de 335 milhões, a responsável pelas maiores e mais caras obras da Prefeitura, a Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento, Emusa, nunca disponibilizou a folha de pagamento de seus funcionários no portal da transparência. Vossa Excelência, vereador Daniel, como já teve um mandato nessa casa, acredito que Vossa Excelência, quando era vereador, já acompanhava a luta de alguns vereadores em buscar o valor do salário de alguns que estão hoje trabalhando na Emusa. Quando nós falamos sobre isso, parece que entra no ouvido e sai pelo outro. Isso aqui era caso dessa casa, de todos os parlamentares, fazendo uma convocação ao prefeito. Ele tinha que sentar aqui. Isso é um descumprimento inaceitável. Se você entrar agora, vereador Manuel, no site da Emusa, tem um campo de, se eu não me engano, 2019, como se tivesse o contra-cheque. Você clica e ele retorna para a página. A população pode fazer esse teste. Entra no site da Emusa, portal de transparência. Você não consegue ter acesso a nenhum contra-cheque. Nós não sabemos como esse recurso, que vai ser aprovado na LOA, ultrapassando os 400 milhões, serão gastos, utilizados. Se eu não me engano, está na casa de 140 milhões ou 70 milhões pagamento de pessoal. A folha de pessoal. Quais são os salários? Qual o valor dos salários das pessoas que estão ali? A gente, como vereador, a gente não tem esse acesso. E isso é inaceitável. Então, pessoal, finalizando aqui a minha fala, eu gostaria de ler somente alguns trechos, que foi lido também pelo vereador que me antecedeu. Fala o seguinte, num dos trechos fala o seguinte: destaca-se por oportuno que comete improbidade administrativa aquele que nega publicidade a atos oficiais. Negar publicidade a atos oficiais. Quando a prefeitura não responde a um vereador qual é o salário dos funcionários de uma empresa pública, isso é improbidade. Isso é improbidade. E seguindo aqui, após diversos pontos, fala: dessa forma, o município não está atendendo o disposto no artigo 126 da Constituição Estadual e na forma do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, fato que deve ser qualificado como improbidade acompanhada de determinação. Considerando que as contas de governo do chefe do Poder Executivo do município de Niterói, referentes ao exercício de 2020, não observaram as disposições legais pertinentes, face
a irregularidade e as improbidades verificadas neste parecer. Volto a dizer, presidente, existem dois tipos de linhas. Primeira linha é a linha técnica. É um parecer técnico, que é esse que eu estou em mãos, e todos os vereadores tiveram acesso. Segundo, é o parecer político, que existe sim. Muitas das vezes existe parecer político, existe parecer final do Conselho, que é seguido, acompanhado, vereador Daniel, da materialidade, de questões técnicas. Mas, ao meu ver, com todo respeito ao Tribunal de Contas, o parecer que eu vejo é um parecer político. O parecer não está seguindo todas as provas, todos os elementos mostrados pelo Ministério Público de Contas. Então, o meu voto será contra a aprovação das contas do ex-prefeito Rodrigo Neves. Até porque, presidente, não é somente esse meu posicionamento. Estou falando aqui sobre a reprovação das contas do Rodrigo, que na verdade deveria acontecer. Mas a discussão é muito além, vereador Daniel. É muito além quando um vereador cita dos planos do Rodrigo de ser governador. Ele pode ser candidato, não tem problema algum. Só que nós precisamos ser honestos, que o Rodrigo Neves deveria estar preso. O Rodrigo Neves deveria estar preso. E acredito que a justiça será feita, porque a população foi lesada. Isso tem que ser falado. A população de Niterói foi lesada por Rodrigo Neves Barreto. Isso precisa ser falado à população. O Rodrigo responde diversos crimes, inclusive sendo réu, como eu falei no início da minha fala. Não adianta tentar tampar o sol com a peneira, não adianta tentar falar só dos feitos positivos. Não adianta. Tem que ser claro, tem que ser verdadeiro. Então, presidente, sinceramente, o que eu espero? Eu espero que as contas do Rodrigo sejam reprovadas, mas a gente sabe a realidade. Infelizmente, sabemos que poucos vereadores terão esse posicionamento referente à reprovação de suas contas, mas, ao mesmo modo, peço a atenção de todos, até porque não é somente uma votação fechada dentro de quatro paredes, vereador Daniel, mas sim toda a população está assistindo o que está acontecendo nessa casa hoje. Imaginem só a vergonha se essa casa aprova as contas do Rodrigo hoje e amanhã Rodrigo é preso. Imagina o constrangimento. Então, para que a gente possa não correr esse risco, eu peço aos demais vereadores que não aprovem a conta de Rodrigo Neves Barreto. Obrigado. Registrado pela vereadora Verônica Lima, com a palavra o vereador Daniel Marques. Para discutir, presidente, acho que eu queria aqui dar boa tarde a todas e todos. A gente vai falar aqui, fazer uma reflexão sobre um dos principais papéis de um parlamentar. Todo mundo fala na campanha daquela importância de fiscalizar e muita gente coloca no seu material de marketing eleitoral que uma das principais atribuições do vereador é aprovar ou reprovar contas de prefeito. E isso é um ato que deve ser feito com base técnica, de forma muito bem pensada, para que não haja justiça de lado a lado. E, vereador, com muita independência. Presidente Cal, eu quero começar lembrando aos colegas que esse é um dos nossos principais papéis nessa casa. Quero que o cidadão niteroense compreenda a dinâmica que nos trouxe até aqui. E a dinâmica é a seguinte: um parecer favorável às contas do Rodrigo é dado pelo órgão instrutivo.
São aqueles concursados, os técnicos do Tribunal de Contas, que analisam as contas e falam, opa, tenho 17 problemas aqui, 2 são gravíssimos, foi isso que aconteceu. Insanáveis, causam lesão ao erário, e por isso a gente sugere a reprovação. Então, os estudiosos, os técnicos, sugerem a reprovação. Eles entregam isso à prefeitura, que faz a sua defesa. E é importante que o cidadão de Niterói entenda a dinâmica. Feita a defesa, eles entendem a mesma coisa. Inclusive, o relatório, a defesa reconhece o erro. O vereador Paulo, o vereador Douglas leram aqui. A prefeitura fala, não, realmente precisamos melhorar aqui, erramos ali. E isso tem muita relação com o que fala o vereador Paulo. Eu tive o privilégio assim, de bater esse papo com o Paulo, com o Túlio, com o Douglas antes. A gente quer fazer a coisa certa e fazer o niteroense entender o que está acontecendo. Não adianta a gente não gerar entendimento nesse debate. Mas são vícios que acontecem há muito tempo. Eu vou dizer para vocês que tem coisa aqui que é impropriedade desde o governo Jorge Roberto Silveira. E quando você tem muito tempo de governo, uma coisa de negativo existe. As suas desculpas acabam em relação a o tempo é curto, não deu para resolver. Isso se transforma absolutamente em senso de prioridade. E aí o niteroense precisa entender, junto conosco, porque a gente está aqui devendo uma satisfação ao niteroense, e dando essa satisfação, o que ele entende que é grave ou não. E aí, presidente? É importante que nesse entendimento, você que mora em Niterói, perceba, você, sua esposo, sua mulher, não importa, tem lá uma renda familiar, Paulo, de 5 mil em 2013. Renda familiar para manter sua casa. É uma equiparação que eu faço às royalties de petróleo, que eram de 147 milhões, e que chega em 2017 a 636 milhões. Você imagina se a sua casa não vai ser mais bonita se você sai de 5 mil para 10? Acho que ela vai ser mais bonita. Acho que seu filho vai fazer um curso de inglês. Eu acho que vai. Acho que você vai comer melhor. Penso eu que você vai fazer investimentos, guardar um pouco desse dinheiro. Você imagina que de 2017, de 636 milhões de royalties, a gente passe para 1,3 bi em 2018. Ah, meu amigo, seu filho vai fazer mestrado, vai estudar no Gay-Lussac, no PH, não sei, mas a vida melhora. A sua casa vai ser... Ou você vai até mudar de casa. Vai até mudar de casa, presidente. Vai comprar uma casa maior, presidente. Vai comer camarão VG, presidente. Então não dá para a gente imputar que a melhoria da qualidade de vida de Niterói, ela é uma resposta à gestão do governo Rodrigo Neves, que inclusive foi dito aqui. Reclamava das viúvas do Jorge em 2013, viúvas do Jorge Roberto Silveira, 600 milhões de dívida. Aí o governo precisa entender se é o mesmo ou não, do PDT ou não, porque no Le Monde virou um bolo só, quando fizeram aquela entrevista para o jornal do Paris. Aí eram 30 anos de governo progressista, porque aí é para enfrentar uma outra luta, vale tudo, né? Bom, presidente, me concentrando no que diz o corpo instrutivo, porque o procurador do Ministério Público de Contas recebe esse documento e fala o seguinte: olha, está bastante coisa errada mesmo, eu vou dar uma moral aqui para o prefeito, ex-prefeito, e vou tirar uma dessas irregularidades. E aí, niteroense, irregularidade é igual a parecer contrário, ressalva em impropriedade é igual a tem mais uma chance, melhore, toma aí a recomendação. Então, corpo instrutivo e procurador do Ministério Público de Contas falam, reprovado, parecer contrário, Rodrigo Neves tem suas contas reprovadas. E isso vai aos 3 conselheiros para fazer o debate baseado nisso. E aí, com todo o respeito aos conselheiros, me parece que foi a menos profunda análise de tudo que a gente leu. Eles concordam com todas as impropriedades, com todas as ressalvas,
Mas ele entende que as irregularidades são só impropriedades. E eu não quero fazer juízo de valor, se isso tem... Isso não me interessa. Eu quero fazer o meu juízo de valor para o niteroense entender. Esse é o meu papel, presidente Cal. Quem acha que tem falcatrua, quem acha que é só uma benevolência, porque gerir é difícil, era o ano de pandemia, o vereador Fabiano colocou aqui. Então, de repente, isso está na cabeça do conselheiro lá, que fala, não, tudo... Agora, quem acompanha Niterói sabe que tem coisas que não dá para a gente continuar passando pano, presidente. E aí, a minha responsabilidade é lembrar que não são 21 mil, nem 500 mil. Aqui tem propriedades que não nos deixa claro mais de 200 milhões de reais. E aí a gente precisa que o niteroense entenda isso. Não, não é 20 mil, não são 20 mil nem 500 mil. Essas são das irregularidades. O que me deixa, assim, absolutamente revoltado é quando o município não cumpre a base mínima de investimento na educação e na saúde. Está aqui, ó, em relação aos royalties. Para fazer obra, para despesa com pessoal, está escrito aqui. Para complementar a previdência deficitária. Eu falo isso, presidente, mensalmente nessa casa. O dia que a gente tomar um revés no STF, ou que mudarem a lei que distribui o royalty em Niterói, a nossa cidade acaba. E dinheiro do royalty deve ser investido no desenvolvimento econômico da nossa cidade. É para cortar o cordão umbilical. A dependência do royalty faz um mal hoje para Niterói enorme. Com 1,9 bi pagando pessoal, é grave. A gente já entra na lei de responsabilidade fiscal automaticamente, se não tiver o repasse. Aí a gente vai ter uma parte que defende que está tudo maravilhoso, sem pelo menos chamar atenção para algo que é gravíssimo, que é essa nossa dependência. E aí, quando a gente discute aqui no PPA, por exemplo, como fizemos na Comissão de Desenvolvimento Econômico, junto com o vereador Fabiano, o vereador Emanuel, Canal de São Lourenço, Recife Artificial... Essas coisas podem mudar a realidade da cidade em relação à dependência do royalty. E que bom que a gente se fez ser ouvido nesses debates, vereador Fabiano. Porque royalty é para ser investido nisso. Segurança se tiver problema ecológico, e isso está na natureza jurídica do royalty. Explodiu uma plataforma no Campo de Lula, o óleo está vindo todo para a Baía da Praia de Caraí, para a nossa bacia ali. Tem que ter investimento para segurar esse rojão. E outra para o desenvolvimento econômico da cidade, porque se vai vir gente morar em Niterói, pelo Campo do Lula ou por outras plataformas, tem que ter infraestrutura para receber. Mas não, aqui diz, e eu vou passar rapidamente, presidente, a leitura do que eu acho mais grave. Quando o município não cumpre os requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, pela instituição, previsão e efetiva arrecadação dos tributos de sua competência, e a crítica vem ao IPTU e ao ITBI, a gente precisa lembrar que eu falo disso desde 2012. A planta genérica de valor imobiliário de Niterói, toda vez eu falo sobre isso, é da 1970. O Tribunal de Contas, está escrito aqui, tem cobrado há 4 anos, objetivamente, uma estratégia do governo, e não aparece. Esse ano até apareceu. Esse ano começou a fazer uns conselhos, que juntam uma galera para estudar. Sabe quem paga essa conta? Pode estar pagando um IPTU mais caro do que deveria? A gente. O centro de Niterói, região leste, Pendotiba, por que não Icaraí? Tem muita discussão, dá para fazer uma discussão enorme sobre isso. Agora, a impropriedade 5 colocada aqui pelo vereador Paulo Eduardo, que diz respeito à educação, o professor Túlio certamente vai falar sobre ela. Tem impropriedade de abertura de crédito adicional, ou seja, transferência de grana que não foi contabilizada, grana do Fundeb. Despesas com a saúde, e aqui tem questões assim, olha, vocês não colocaram no cálculo
Ou colocaram, tem coisas distintas aqui, obras que não deveriam estar fazendo parte do patamar obrigatório da saúde. Ou seja, se asfalta a rua na frente da escola, isso é, na frente do hospital, isso é ação pela saúde? Eu penso que não. Ação pela saúde é recuperar o caquético Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, que precisa de obra há 15 anos. É salvar o Orense de Freitas, vereador Renato Cariello. Isso é investir na saúde. Agora, só uma impropriedade tem uma divergência de 77 milhões. Ah, mas 21 mil, pô, mas tem propriedade de 77 milhões. Tem outra de mais de 100 milhões. Em que o tribunal diz que não conseguiu muito bem entender por que no sistema que foi enviado para ele está A e na prestação de contas do governo municipal está B. A impropriedade 10, a divergência de 198 milhões entre os encargos e as despesas compromissadas a pagar registradas pela contabilidade. E a número 11, para concluir, presidente, que eu acho muito grave, o Poder Executivo aplicou 21% dos recursos do royalty previsto na lei federal em educação. Não, na saúde, perdão, e 64% na educação, que é abaixo do mínimo, presidente. Se isso não é desrespeito à legislação e sinônimo de irregularidade, que é igual a reprovação da conta, eu não sei o que é. Como que alguém, ao invés de investir 75% como manda a lei e 25%, investe 61% e 21% para pagar despesa com pessoal, com royalty, para fazer obra no ano eleitoral, porque é ano da pandemia e é ano eleitoral, a via de mão dupla. Se é para falar de um, tem que falar do outro. Eu entrei no Ministério Público e consegui suspender por 30 dias obras de campo de futebol, arquibancada, grade, vestiário. Eram 10 milhões no meio da pandemia, no ano eleitoral. No meio da pandemia, no ano eleitoral, botar 10 milhões em campo de futebol é uma afronta. Isso não faz o menor sentido. Se isso chega para mim como promotor ou conselheiro do tribunal, eu não quero nem ler a justificativa. Você bota o funcionário para trabalhar no meio da pandemia, vereador Túlio. O cara está lá trabalhando, montando campo de futebol. Você não salvaguarda ninguém, nem a família do trabalhador. Não tem o que dizer sobre isso. Então, presidente, são várias impropriedades, irregularidades. Eu, na comissão, conversei com os colegas na reunião e falei que ia me abster porque não tinha terminado minha leitura, e vereador que gosta de ler tudo, de vez em quando a gente precisa até reconhecer esse erro e delegar mais coisas, vereador Paulo, porque eu peguei o parecer da minha equipe técnica e falei, mas eu quero ler também, e aí eu parei para ler no final de semana, e não dá para votar a favor, como colocou o vereador Paulo Eduardo, como colocou bem o vereador Douglas, porque tem muita dúvida, Paulo. Tem muita coisa que não tá entendida. Tem muita grana sendo aplicada de forma equivocada e toda hora chama atenção e puxa a orelha, chama atenção e puxa a orelha. Não é fácil ser gestor, mas quer ser gestor? Assume o ônus e o bônus. Assuma o ônus e o bônus. Não preciso aqui, presidente, falar da prole, falar da transoceânica, falar do processo que o Rodrigo foi preso, na questão da passagem de ônibus, da gratuidade. Acho que isso a justiça vai cuidar, presidente, e tem que cuidar. Eu acompanho, está lá no meu rol de processos para acompanhar, toda semana eu entro, presidente. Sabe por quê? Porque se lesou o município de Niterói, lesou o niteroense, e se lesou o niteroense, eu vou correr atrás para recuperar. Obrigado, presidente. Para discutir o Para vereador... discutir a matéria, presidente. Professor Túlio, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Estamos aqui, presidente, para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, cidadão niteroense. Estamos aqui prestes a finalizar aí o nosso ano legislativo. Lembrando que amanhã a gente vota a LOA.
e hoje a gente vota a aprovação ou reprovação das contas de 2020. E é muito importante que a população niteroense entenda, compreenda o que a gente está votando aqui. Para isso, eu trouxe alguns pontos que na nossa concepção, quando eu digo nossa, eu digo do nosso mandato, do nosso partido, são fundamentais para que a população entenda esse debate. Primeiro ponto que eu gostaria de trazer para a discussão, página 24, tá? E aí o que a gente está falando aqui é do parecer dado pelo corpo técnico que avalia e estuda os gastos e as contas da Prefeitura de Niterói. Prestem bem atenção, principalmente você que está nesse momento em casa nos assistindo. No demonstrativo acima, verifica-se que foram realizadas despesas no total de R$ 571.791,33, sem o devido registro contábil, ou seja, ferindo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E uma parte fundamental e importantíssima do parecer, presidente. Dessa forma, considerando que não havia dotação orçamentária suficiente para se proceder ao empenhamento da despesa, caracteriza-se a ocorrência de despesas, agora, por favor, sublinha, grifa, você que está me assistindo aí, sem autorização legislativa. Repetindo, ocorrência de despesas sem autorização legislativa. Segundo ponto que gostaria de trazer para o debate. Foram identificados nos históricos constantes do relatório extraído do sistema as seguintes despesas. Sublinha, gasto que não pertence ao exercício de 2020, em desacordo com o artigo 212 da Constituição Federal. Então, gasto que não estava previsto no orçamento de 2020. Próximo. E aí, a gente entra num aspecto que, para nós, do PSOL, e particularmente para mim, a gente entra numa seara que é muito importante, que é a razão de eu estar aqui. Educação, investimento em educação e a garantia de educação pública, gratuita, de qualidade, em tempo integral e libertadora para todas as nossas crianças. E aí eu estou falando da LDB, a famosa Lei de Diretrizes e Bases. A referida norma estabelece uma série de regras e prazos para a transferência dos recursos arrecadados, bem como sanções e responsabilização pelo atraso. Nesse sentido, faz-se necessária abertura de conta específica. Presta atenção, sublinha. Grifa. Abertura de conta específica distinta daquela em que se encontram os recursos do Tesouro para a implementação de tais regras. Ninguém está inventando, não é o Túlio que está falando, presidente Cal. Quem está falando é a Lei de Diretrizes e Bases, é a LDB. Tem que ter uma conta específica para facilitar, para possibilitar a fiscalização. Por nós aqui somos fiscalizadores do Poder Executivo. Se a LDB diz que tem que ter uma conta específica, tem que ter uma conta específica. Tem que ter uma conta específica. E aí, verifica-se que o município não cumpriu as regras estabelecidas
no inciso 5º do artigo 69 da LDB, uma vez que não foi possível aferir se as contas bancárias abertas encontram-se sob a titularidade do órgão gestor dos recursos da educação. Então isso é um problema. Isso é um problema, está na LDB, tem que ser cumprido. E aí, repetindo o que o vereador Paulo Eduardo já falou anteriormente, repetindo o que o vereador Daniel Marques falou anteriormente, esse governo já tem 9 anos. Então, teoricamente, alguns erros já deveriam ter sido resolvidos, porque isso aqui é feito todo ano, presidente Cal. Isso é feito todo ano. E aí como é que faz? E aí como é que faz? Para concluir, presidente, gostaria aqui de trazer para discussão algo que já foi levantado pelo vereador Daniel Marques e pelo vereador Paulo Eduardo, que é os recursos oriundos dos royalties do petróleo, vereador Emanuel Rocha. Como demonstrado, o Poder Executivo aplicou 64,5% dos recursos dos royalties previstos na Lei Federal, número 12.858 de 2013, na educação. 64,5% na educação e 21,5% na saúde, não atendendo o que está no inciso 3º, o artigo 2º da mencionada legislação, que é a Lei Federal. Então, a Lei Federal de 2013 diz que tem que ter o patamar de 75% e 25%. Então, nós estamos diante de uma impropriedade, visto que 64,5% não é 75%. 21,5% não é 25%. Então, se não está seguindo a lei federal, nós estamos diante de uma impropriedade. Então, o que nós fizemos aqui, e o que nosso mandato fez, foi selecionar diante de várias impropriedades, não foram só essas, nós selecionamos 4 impropriedades relativas à área da educação e gastos financeiros destinados à educação. Nós defendemos, presidente Cal, um investimento maciço em educação, porque é esse investimento que transforma a sociedade, que transforma a cidade, que revoluciona, que liberta. Por isso, nós, do PSOL, vamos votar pela reprovação das contas. Obrigado, presidente. Bom, vou pedir o vereador Andrigo para fazer a indicação de voto. Posso falar, presidente? Claro, pô. O Fluminense está contratando um monte de gente, pensei que se estivesse mais feliz. Bem, gente, boa tarde a todos e todas, a todos que nos assistem em casa, a todos os vereadores, a todos os funcionários aqui da Câmara. Eu fiz algumas anotações aqui, presidente Cal. Ia fazer uma fala e me senti assim, completamente contemplado pela fala do vereador Fabiano, que foi bem abrangente. E me pautei aqui, vereador, em fazer algumas falas pontuais dentro do que um ou outro vereador falou. Primeiro, presidente, dizer que a gente sabe não existe governo perfeito, todo governo tem o seu tipo de problema, todo governo representado aqui pelos vereadores, pela sigla partidária dos vereadores que aqui falaram, todos eles passam por problemas, e já passaram. Então, existem problemas. E, presidente, dizer também que algumas falas aqui de um outro vereador, eu, da minha parte, eu não sei dos demais, não concordo.
Questão do pedágio do túnel, quando o Paulo citou a questão do pedágio do túnel, pode até ter sido, Paulo, que eu não tenha entendido direito o início da sua fala, mas a questão do pedágio do túnel, a gente poder lembrar aqui que isso não era da vontade, nunca foi da vontade do prefeito Rodrigo Neves à época. Acho também que a gente aqui precisa também dizer qual era o político dessa cidade que era a favor do pedágio do túnel. Desculpe, Paulo Duarte, se eu entendi errado, mas foi o que eu captei na fala de Vossa Excelência. A questão da mobilidade, entendo que a transoceânica, presidente Cal, teve muitos problemas, porém hoje, inclusive, Paulo, eu até concordo muita coisa com alguns moradores da região oceânica, com uma ou outra atitude da Secretaria de Urbanismo, mas vamos passar para lá. Mas, olha, dizer que não trouxe mobilidade, trouxe muito. Eu acho que as pessoas hoje ali vivem uma outra realidade. Eu mesmo sou morador da região oceânica. A facilidade que a gente encontra no ir e vir do túnel hoje dá para a gente, sim, tirando o trânsito, que é a realidade de toda a cidade, dá para a gente, sim, uma grande mobilidade, né? Mudou a vida, principalmente ali das pessoas, tirando os problemas das pessoas que moram na região ali do Cafubá, Avenida 7, enfim. Mas tudo isso, tenho certeza que com o tempo a gente vai ajustando. A questão que foi falada também aqui de parecer político, bem, se a gente for se amparar por parecer político para beneficiar um ou outro político do nosso país, a gente vai citar aqui muita gente. E dizer que a população, aí dentro de uma fala do meu querido amigo, meu irmão Daniel, que a população preste atenção no que a gente está votando, de fato, tem que prestar mesmo. Eu acho, Dani, que a população não sente vergonha, não. Muito pelo contrário, porque depois de tudo que o Rodrigo passou, tudo que ele passou, ele ainda conseguir eleger o Axel com mais de 150 mil votos na cidade, com 62% de aprovação, eu não sei se é essa vergonha que a cidade realmente sente aprovando as contas desse prefeito que reelegeu o seu sucessor. E dizer sobre as contas, presidente, tem todos os vereadores aqui falando sobre as contas e se baseando no parecer do Tribunal de Contas, só para poder lembrar a população que essas contas, vereador Fabiano, elas foram aprovadas. De fato, elas foram aprovadas. E que todos os conselheiros que aprovaram essas contas, presidente Cal, são conselheiros de carreira. Não é conselheiros antigos que estão ali questões políticas, né, vereador Fabiano? São conselheiros de carreira do Tribunal de Contas e, presidente Cal, conselheiros extremamente rigorosos. E aí eu me pergunto o seguinte: será que nós, vereadores, temos a capacidade de julgar esses conselheiros de carreira do Tribunal de Contas que aprovaram as contas do prefeito Rodrigo Neves? Será que é uma questão política mesmo? Dentro da rigorosidade que tem esses conselheiros no Tribunal de Contas? Enfim, fico muito feliz, presidente, ver as contas do prefeito Rodrigo sendo aprovadas não só pelo Tribunal de Contas, tenho certeza que aprovadas no dia de hoje também aqui dentro dessa Câmara. Tive a oportunidade, presidente Cal, de me eleger vereador quando o prefeito Rodrigo ganhou a sua primeira eleição em 2012, e pude ver como que a cidade de Niterói avançou, principalmente, você vai falar? Principalmente na zona norte da cidade, vereador Jonathan, onde antigamente os moradores daquela região não tinham por parte do executivo, vereador Jonathan, toda a atenção necessária. Eu fiz uma fala aqui uma vez, antigamente o prefeito, quando ganhava a eleição, a primeira coisa que ele recapeava era a Praia de Caraí. A primeira coisa que foi recapeado foram as ruas do Fonseca, na nossa querida Zona Norte, Jonathan, atendidas pelo prefeito Rodrigo Neves, e como que a população carente dessa cidade foi beneficiada por várias intervenções que realizadas pelo prefeito Rodrigo. Haja vista, vereador Fabiano, uma coisa muito interessante. A gente tem passado recentemente
por fortes chuvas na cidade, né? E isso vai piorar. Graças a Deus, a gente não tem tido mais casos de deslizamento de terra. Olha quantas encostas foram feitas, né, em Niterói, principalmente na zona norte da cidade, nas comunidades onde se faz mais necessário. Então, eu estou aqui motivado... Permite só uma parte, eu queria fazer uma correção na minha fala. Uma Sim. partezinha, eu disse que 571 mil tinha sido da Fundação Municipal de Saúde, e eu errei. Na realidade, foi 161 mil pela Fundação Municipal de Educação e 410 mil pela Nititrans, que perfazem 571 mil. Está aqui no relatório, eu cometi um ato falho, me peço desculpas, mas já estou dizendo. E dizer também, vereador, que está aqui nesse mesmo documento o saldo que foi deixado pela administração municipal no ano de 2020 de R$ 739.437.008,44, mais os 750 milhões que tem depositado no Fundo Previdenciário da Niterói Prévio, ou seja, 1,5 bilhão que a Prefeitura de Niterói termina 2020. É isso. Então, presidente, dentro disso tudo, acredito que foi um governo que deu muito certo. Niterói hoje alcança as capas dos jornais, não só do Brasil e do mundo, e tenho certeza que o resultado disso tudo foi nas urnas, na eleição do prefeito Axel Grael, onde o Rodrigo foi ímpar para poder eleger o prefeito. Obrigado, presidente. Parabéns para a indicação de voto do vereador Andrigo. Voto sim pelo parecer das comissões pertinentes. Vamos lá. Convidar o vereador Emanuel para fazer a chamada, o vereador Jonathan como primeiro escrutinador e o vereador Andrigo como segundo. Vereador Atratino. Sim. Vereadora Beni Brioli. Vereador Dado. Sim. Casota. Sim. Daniel Marques. Douglas Gomes. Não. Manuel Rocha, sim. Fabiano Gonçalves. Sim! Andrigo. Folha. Jonathan Anjos. Leandro Portugal. Leandro. Sim. Doutor Nazar. Sim. Cal. Presidente, eu pediria... Paulo Eduardo Gomes. Não, é questão de ordem. Paulo Eduardo Gomes. Questão de ordem. Continue a votação. Questão de ordem. Responderei a Vossa Excelência. Paulo Eduardo Melhor Gomes. dar agora. Não vou votar, não. Então não vota, pô. Eu vou questionar. Doutor Isso Paulo é uma Velasco. matéria séria Doutor- que diz respeito à prestação Renato de conta Calheiros. do prefeito. Já Bing pedi que Guimarães. as pessoas aparecessem. Guimarães, sim. Eu já avisei a presidência, já Professor sugeri Túlio. várias Vereadora, vezes. só não é votação. As Professor pessoas estão Túlio. votando sem aparecer, rapaz. Professor Túlio. Quem está Tá votando errado sem isso. aparecer? Tem que aparecer o rosto. Verônica Lima. Quem está votando sem... quem tá votando? Verônica. Professor Túlio. Presidente, Binho Doutor Guimarães, Túlio. sim. Binho Guimarães, sim. Qual o vereador que está votando sem Valquíria alterar? Niterói. Valquíria. Senhor presidente. Paulo Eduardo. Antes deles, não todos estão aparecendo. Paulo Ou Vossa Eduardo. Excelência orienta. Um minuto, Eu já por favor. orientei, vereador. Não, tem que orientar na votação. Vereador, Vossa Excelência vai votar sim ou não? Seu tempo. Vossa Excelência votou o quê? Eu votei sim. Ah, é? Então eu acompanho o presidente. Gostei da Vossa Gostou? Excelência. Votando o contrário. São 20 vereadores poderão chamar. É sim ou não, vereador É, Paulo sim ou Eduardo não? Gomes? Sim ou Bem não? disse o vereador Paulo Velasco. Vereador, são 20 vereadores que poderão chamar e 20 deram uso do voto. Senhor presidente. Vereador Jonathan. 16 votos sim, 4 votos não. Nobre vereador Andrigo. Ratificado. Está aprovadas as contas do então prefeito Rodrigo Neves. Está encerrada a sessão. Convoco os senhores para a reunião de amanhã às 9 horas. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Até logo.